A gente toma gin tônica, dry martini, mas na real a gente sabe exatamente o que é o gin. É para isso que eu vim aqui na destilaria da Amazônia, que é um dos melhores gins brasileiros e foi reconhecido como o melhor produtor artesanal de gin do mundo na premiação World Gin Awards que aconteceu esse ano em Londres. O gin vem de um destilado holandês chamado Genever, que era basicamente um destilado, uma poção feita por um farmacêutico para curar uma doença que os marinheiros holandeses, a Companhia das Índias, acabava tendo nessas longas navegações. Ele simplesmente misturou bacas de zimbro com álcool de cereais. Essa foi a base. Obrigatoriamente o gin tem que ter o que para ser chamado de gin? Tem que ter o zimbro. O gin se chamava Genever, quando chegou na Inglaterra passou a se chamar Genever. Os ingleses começaram a ler e a escrever como Genive, e aí, para abreviação, se chamou de gin. Então, basicamente, álcool de cereais e zimbro. Hoje em dia não teria muita graça, assim, seria um bidestilado com sabor só, um aroma só. Então, a fusão, a junção de vários aromas e sabores que faz do gin, para mim, também o mais nobre dos destilados, o mais completo, o que está mais presente também na coquetelaria, justamente por essa sua versatilidade. Tudo começa com álcool neutro. Agora, o que é um álcool neutro? Por que ele é chamado de neutro? Porque ele não tem gosto de nada? Não é bem assim. O álcool neutro tem fortes características organoléticas e de sabor e de cheiro. O neutro refere-se ao fato de ser destilado, ou seja, é um alimento que, passando por um processo de alquimia, ele evapora, ferve, evapora, se torna líquido, então é neutro por isso. Só que ele carrega nesse processo de alquimia a maioria das características do alimento do qual ele se originou. A gente do Amazônia acredita que ele mantém a alma do onde ele veio. Então o álcool de cana, ele é neutro, mas ao meu ver, ele deixa os resquícios da cana, assim como o cereal também deixa. Então a gente escolheu o álcool de cereal por ser o álcool de cereal base clássico do gin inglês London Dry. Para mim, a coisa mais interessante do gin, mais do que qualquer outra bebida, é a possibilidade dele desvendar e trazer na garrafa a alma do lugar onde ele é produzido. Porque a base do gin são botânicos e essa combinação de botânicos é algo virtualmente infinito. Você pode usar quais você quiser, desde que você use o zimbro, que é o único obrigatório. O Amazônia é feito de 10 botânicos mais um. São 10 botânicos que a gente selecionou junto com quem fez a receita. Foi um processo longo, porque o bioma brasileiro ofereceu variadas, inúmeras oportunidades. A gente foi escolhendo uma base de London Dry, então com os botânicos clássicos, que de novo não respeitam a tradição que a gente sempre procurou, e acrescentou lá os que a gente achava que ficava melhor de ingredientes brasileiros, uns deles amazônicos, outros das outras regiões brasileiras, uns deles nunca usados em receitas de destilados, como o cipó-cravo, por exemplo, que é um cipó da Amazônia. E mais um, porque a gente usa a semente Vitória Regia. Bem, esses são os tanques de maceração. Aqui é o coentro, esse aqui ele tem umas 12 horas que está macerando, ele entra nesse cesto, então ele entra para quase 500 litros, mais de 100 quilos de semente de coentro. E aqui ele fica nesse processo por mais ou menos 72 horas. E aí tem a parte do quanto é amassado e quanto vai inteiro, e aí é o segredo de cada gin. O primeiro líquido que sai chama cabeça. Normalmente é onde estão os aldeídos, metanol, tudo de ruim do álcool está na cabeça. E depois fica no rabo também, na parte final da destilação. O coração é o que está entre o começo que sai, que é a cabeça, e o rabo. Então, quanto menor o coração, maior a qualidade do destilado. Você tem pensando em produtividade, é muito menor, mas a qualidade é inquestionável. A gente acredita que essa primeira destilação, mesmo ele já tendo sido destilado, tem uma cabeça. Então, pensando na qualidade do coração, a gente, depois de destilado o álcool base,
também tiramos 20% de cabeça e 30% de rabo. O Amazone, por exemplo, ele traduz essa brasilidade de uma forma super delicada. Então, é uma bebida que traz a alma brasileira e foge dos estereótipos. E o gin, você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, com os seus botânicos locais. Quando a gente decidiu ser produtores, a gente foi atrás de um lugar que nos permitisse de ter uns requisitos que para a gente era importante ser o complemento da nossa marca. Então, a parte sustentável, certamente, e um lugar, uma destilaria que nos permitisse de implementar essas práticas. Fosse um lugar no meio da natureza, então não uma fábrica, mas sim uma destilaria que a gente pudesse ter contato com a natureza. Água de nascente, então a água é da fazenda, a gente recebe e trata a água diretamente aqui da região. A parte de madeiras que a gente usa para alimentar a caldeira, toda madeira de reflorestamento ou de obras da concessionária que administra a estrada aqui, que passa na frente. Então isso nos permite ter um processo 100% sustentável, sem geração de resíduos. Então dá para ver que com todo esse trabalho na produção de um bom destilado, de um bom gin no caso, a relação dele com gastronomia é muito íntima. Não só pela origem dos insumos, que são insumos vegetais, sejam grãos ou outras plantas, como também pela preocupação de servir algo que seja tão elaborado quanto um prato de comida, quanto uma sobremesa. Então tá na hora da gente começar a valorizar mais o que a gente bebe e não só o que a gente come.